Olá, professor. Tudo bem? Meu nome é João Batista e essa aqui é a minha tentativa de resolução da última questão bônus da nossa cadeira de Teoria da Computação sobre hierarquia aritmética. Como de sempre, eu vou começar lendo a nossa questão bônus e em seguida eu vou apresentar a minha tentativa de solução. Peço perdão se a minha solução ou se a minha aula como um todo não está no mesmo nível que as outras. Hoje não foi um bom dia, mas eu vou fazer o possível para tentar responder da melhor maneira que eu conseguir, ou pelo menos o que eu consegui aqui da questão. Enfim, sem mais delongas, vamos ver a questão. Né? A questão se compõe em demonstrar que a seguinte classe que ele mostra aqui pertence em que classe, né, esse conjunto está. Então nós temos aqui o nosso conjunto REC, que ele é definido da forma x pertencentes naturais, tal que o w de x é recursivo. A gente vai fazer a definição da classe desse conjunto de acordo com a hierarquia aritmética, que foi o assunto que nós estudamos, e vamos gravar um vídeo. Vou mostrar esse vídeo que explica o resultado. Ok? Bom, vamos primeiro pensar um pouquinho sobre como funciona esse conjunto REC. Esse conjunto REC, acho que é a abreviação de recursivo, como o próprio enunciado já diz. O x vai pertencer a ele se o wx daquele conjunto ele é recursivo. É uma resolução parecida com a resolução de conjuntos que são compostos de maneira semelhante, como o empty e o fim, mas ela tem umas peculiaridades que a gente vai dar uma olhadinha. Okay? Enfim, vamos começar a nossa resolução como sempre, né? Nós temos x pertencente a REC, se somente se o w de x é recursivo. Pela definição de um conjunto recursivo, significa que nós temos um certo y, tal que não é a definição de conjunto recursivo, é a definição de wx. Nós temos que wx é recursivo, significa que o conjunto, esse conjunto ele é recursivo e esse conjunto é formado da seguinte forma. Esse conjunto é composto por y pertencentes naturais, tal que o programa universal do programa x aplicado com a entrada de y para, ou seja, o conjunto de entradas que param para o programa x. E esse conjunto ser recursivo significa que eu consigo enumerar quais são os elementos desse conjunto, ok? Então, descendo um pouquinho mais aqui, quando nós temos que um conjunto é recursivo, significa que ele é mais forte do que ser recursivamente enumerável, né? Então significa que nós temos um certo programa, que eu vou denominar os códigos dele de A e B, onde A vai ser o que eu vou chamar de programa afirmativo e B o programa negativo, algo do tipo. Ou seja, o A ele é o nosso programa que vai parar sempre que a entrada y pertencer, né, a esse conjunto, pertencer ao conjunto wx, e B é a negativo, né, que ele para se a entrada não pertence. Né? São as suas características dos conjuntos wx e wx bar. Ok? Enfim, eu coloquei essas duas notações aqui embaixo, como eu expliquei aqui em cima. Só que nós já vimos que quando o conjunto é recursivo, nós conseguimos fazer aqui uma combinação usando o step para conseguir gerar um certo programa P que vai parar e vai me dar aí algum tipo de resposta, 1 ou 0, que realmente vai me dizer se o meu elemento pertence ou não no meu conjunto. Mas enfim. Esse conjunto ele é recursivo se e somente se existe um A e um B, ou um B, né? Tal que para todo y eu tenho que o y, o programa universal yx vai parar se e somente se ou o meu YA para também, ou seja, ele pertence ao WX, ou o YB não para, certo? Eu vou utilizar o YA aqui porque é mais fácil de verificar isso aqui. Inclusive isso aqui é um certo errinho, deixa eu colocar aqui para ficar condizente com a resolução, certo? Enfim, desmontando um pouco mais essa lógica aqui, nós temos que o x vai pertencer ao REC se somente se existe um A, né? A gente pode até tirar esse B daqui. Tal que para todo y existe um t tal que esse step para, se somente se existe um t tal que esse step para. São dois t's diferentes, mas é o mesmo quantificador de existência. Ok. O step já é algo primitivo recursivo e
O se somente se, a gente conseguiria desmontar ele depois sem fazer um se então e um se então da volta. Então não seria tão difícil com as ferramentas que a gente tem transformar isso aqui em algo que seja completamente primitivo e recursivo sem adicionar novos quantificadores, certo? Então eu vou parar o desmontamento, digamos assim, a desmontagem dessa função por aqui. E pelo que eu pude observar, nós temos aqui essa seguinte característica, né? A gente tem um existe, o para todo e o outro existe. Então a gente conseguiria ter essa formação de blocos, né? Eu tenho o existe para todo e eu tenho o para todo existe. E nós vimos pela aula que quando ele está apresentando esse tipo de comportamento, começando com o existe, nós podemos afirmar que o nosso conjunto ele vai pertencer ali ao conjunto sigma 3, o que corresponde à resposta da nossa questão. Peço que se tiver alguma coisa errada no meu raciocínio, que o senhor, por favor, me oriente do que realmente pode melhorar. Eu acho que o que realmente importa aqui é realmente o aprendizado, então, por favor, ficarei mais do que feliz se só me entregar um feedback interessante dessa atividade, porque são atividades que eu acho que até devido ao fato de que eu não tô muito interessante por fazer essa. Não é nem interessante, né? Eu não estou muito no estado mais apropriado para essa questão, mas eu gostaria muito que o senhor me desse um feedback a respeito da corretude do meu argumento, porque eu acho que eu estou num bom caminho, mas eu não tenho total convicção de que a minha resposta está correta. Então, peço mais do que tudo esse feedback do senhor. Enfim, essa aqui foi a minha tentativa de resolução. Se qualquer coisa tiver ficado não muito clara, peço que o senhor me contate, que a gente vai resolver isso aí. E a gente se vê até a próxima aí. Acho que eu já ia dizer que a gente se vê na próxima questão bônus, mas acho que não vai ser o caso, né? Então a gente se vê no nosso próximo encontro síncrono. Até lá.